vai trazer a mensagem vinda do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 16, faremos a leitura dos versículos 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Gostaria de também, mais uma vez, agradecer pelo convite, por estar aqui na Igreja Presbiteriana Laranjeiras, é uma igreja pela qual tenho muito carinho, sempre muito feliz em estar aqui e rever alguns irmãos. Mateus 16, versículo 24 a 28, diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém. Vamos orar, pedir que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, pela a bênção, Senhor, a alegria de estarmos reunidos para te cultuar. Te agradecemos, Deus, porque verdadeiramente é um privilégio termos um dia na nossa semana, Deus, um local apropriado, Deus, ter irmãos que comungam da mesma fé, Deus, ter o privilégio de contar, Deus, com a amizade, com a companhia, Deus, de termos companheiros que possam encorajar-nos, Deus, uns aos outros, para que possamos nos manter firmes, Senhor, na trilha, na jornada cristã. Deus, nós te suplicamos que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Deus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa trazer clareza ao texto bíblico. Deus, que o nosso coração, Deus, por favor, Deus, nós clamamos que o nosso coração possa ser solo fértil, Deus, para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz. Deus, livra-nos das preocupações, Deus, de maus pensamentos, de tudo aquilo que possa vir roubar, Senhor, a nossa atenção nesse momento. Deus Santo, que o teu Santo Espírito possa falar de forma clara, Deus, que não haja obstáculo nem na comunicação, Deus, nem na compreensão da tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Senhor. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto foi um texto que me veio logo ao coração quando o pastor Moisés me convidou para que nós pudéssemos meditar no tema proposto, a vida que Cristo dá. E trata-se de um texto bem desafiador, porque às vezes tem alguns textos na Bíblia em que nós nos deparamos com ele, e tem um americano do passado que ele falou uma frase muito emblemática, que ele diz: o meu problema com a Bíblia não são as coisas que eu não entendo, mas são as que eu entendo. Essas são as que mais me desafiam. Então, eu creio que esse texto pode ser enquadrado numa dessas passagens que nos levam a pensar dessa forma. Antes de entrar na mensagem, por assim dizer, eu gostaria de, primeiramente, contar a vocês uma breve história, um enredo de um filme que já é bem antigo. Eu fui pesquisar, me surpreendi, os anos vão passando, a gente não se dá conta que a gente está ficando tão velho, mas o filme já tem mais de 20 anos, minhas filhas estavam assistindo o filme e adoram esse filme. E quando fui ver quanto tempo de filme tinha, o filme é de 2005, chamado Nanny McPhee, uma babá encantada. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Se você não assistiu,
gostaria de encorajá-lo a assistir. É um filme bastante interessante. Esse filme conta a história de uma babá que ela tem poderes mágicos, é uma babá bem diferente. E ela chega numa casa bem disfuncional, um pai que perdeu a esposa e muitos filhos. E os filhos, eles são muito mal educados, muito desordeiros. E essa babá, ela tem uma aparência não muito acolhedora. Ela tem uma verruga no nariz, tem os dentes, né, meio desalinhados, tem uma aparência assim, meio sombria. Então as crianças têm uma certa rejeição já a ela. Só que quando ela chega na casa, ela começa a colocar ordem nas coisas e os métodos que ela utiliza são bastante interessantes. As crianças, ela, em um determinado momento, ela diz para as crianças que é hora de dormir, é hora de parar, elas precisam descansar, precisam dormir. E as crianças não querem parar, continuam pulando na cama, continuam fazendo bagunça, correndo. Só que ela faz algo interessante. Ela, num passe de mágica, ela compele as crianças a fazerem aquilo que elas queriam fazer. E as crianças não conseguem mais parar de pular, não conseguem mais parar de correr, não conseguem parar de jogar as coisas umas nas outras. E o quarto fica um caos, e elas ficam naquele caos, aí elas falam, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero dormir. Então ela as entrega aquilo que elas mais queriam fazer. Só que chega num momento que elas entendem que realmente elas precisavam dormir, elas precisavam descansar. E essa babá, ela vai fazendo isso em vários episódios, em vários momentos da rotina da casa. E num determinado ponto da relação com essa babá, as crianças começam a ir se afeiçoando a ela. Só que conforme elas vão se afeiçoando a essa babá, a verruga no nariz some, os dentes ficam mais alinhados, a aparência da babá vai ficando mais simpática e elas vão se afeiçoando cada vez mais à babá. E elas começam a abraçar a babá e começam a fazer espontaneamente aquilo que nós entendemos que é uma forma correta de viver a rotina de uma casa. Só que quando elas mais se afeiçoam à babá, a babá começa a falar uma tônica muito interessante, que é uma frase que marca a relação dela com as crianças. Quando as crianças dizem, vai embora, a babá diz, quando mais precisam de mim e não querem que eu fique, aí eu devo ficar. Só que quando mais precisam de mim e querem que eu fique, então eu já posso partir. Então, essa é a relação que a babá tem com as crianças. E chega no momento que elas estão apaixonadas pela babá. E a babá está linda, e elas acham a babá muito bonita, muito simpática. Só que a babá diz, chegou minha hora de ir, eu tenho que ir embora. E elas, não, babá, não vá. Só que a babá, não, agora vocês não precisam mais de mim, eu posso ir. E a babá vai embora. É interessante porque essa história, sobre vários aspectos, ela acaba nos lembrando um pouco da nossa relação com o próprio Deus. Por vezes nós temos a tendência a construir a imagem de Deus como sendo alguém rigoroso, carrancudo, que está dos céus com o seu açoite celestial pronto para nos castigar no exato momento em que nós fizermos aquilo que nós entendemos que é errado. Só que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e olhamos para Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, nós percebemos que trata-se de um Deus extremamente amoroso, piedoso, misericordioso, autodoador, cuidador, que pensa no nosso cuidado antes mesmo que isso possa ser uma preocupação no nosso coração. Esse é o Deus manifesto na figura de Cristo. Esse é o Deus apresentado nas Sagradas Escrituras. Esse é o Deus que nós vemos Jesus transbordando na relação com os apóstolos, com os seus discípulos. Então, da mesma forma que nós percebemos que o problema não era que a babá fosse feia, tivesse um comportamento inadequado, chato, persuasivo, rigoroso, o problema era das crianças que sempre agiam de forma impertinente, de forma que fazia com que a casa não funcionasse da forma adequada, da maneira adequada. Então, o nosso coração, ele tende a ser entregue a essas paixões e nós queremos fazer aquilo que o nosso coração deseja fazer. Só que quando nós olhamos sinceramente, honestamente, para tais práticas, para o nosso coração, para as nossas paixões, nós percebemos o quanto isso é danoso.
Então, na relação com Cristo, nós nos damos conta que o problema não está com o Senhor, não está com a lei de Deus, não está com Deus, o problema está com o nosso coração. Então, dito isso, a gente tendo esse pano de fundo, esse texto que a gente acabou de ler, ele se dá num contexto maior em que Jesus Cristo ele vinha conversando com seus discípulos e ele ouviu de Pedro uma declaração fantástica, que Pedro reconhecia a messianidade de Jesus Cristo como sendo o Filho do Deus vivo, o Cristo. Então, Jesus Cristo diz para ele, bem-aventurado aí Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Então, eles têm um momento fantástico em que Pedro tem a exata percepção de quem é Jesus Cristo. Só que logo em seguida, quando Jesus Cristo começa a falar claramente acerca do seu ministério, do seu chamado, que ele veio ao mundo para poder morrer, para ser maltratado, para ser entregue nas mãos dos anciãos da religião, para que fosse sacrificado, Pedro o repreende. Então, mesmo Jesus que elogiou Pedro por conta da percepção que teve acerca da natureza do ministério de Jesus Cristo, Pedro agora é chamado não mais de a pedra sobre a qual a igreja seria fundamentada, mas Pedro é chamado de pedra de tropeço, porque ele não cogitava das coisas de Deus, mas dos homens. Então, é esse bate-papo que está acontecendo entre Jesus Cristo e seus discípulos. E chega nesse momento em que Jesus Cristo agora faz essa declaração. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, esse discurso, essa palavra, essa orientação, ela não se limita tão somente aos apóstolos, mas alcança também a todos nós que queremos seguir a Jesus Cristo, todos nós que somos chamados igreja, todos nós que somos o povo de Deus, todos nós que somos o povo da Bíblia, que cremos nessa palavra. Então, é a nós também que Jesus Cristo está se dirigindo. E ele diz, se você deseja seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a achará. Então, a tônica da Babá McPhee, de que quando precisam dela e não querem a sua presença, ela precisa ficar. E quando precisam dela, mas querem que ela fique, aí está na hora dela ir embora, é um paradoxo bem semelhante a esse que Cristo nos apresenta. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perdê-la por amor a mim, por minha causa, esse achará. Parece um tanto contraditório, mas a gente vai caminhar no texto, pedindo que o Senhor nos dê graça para que nós possamos alcançar a compreensão daquilo que Ele tem a nos falar nessa manhã. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre vida perdida, vida salva, e a vida que, quando perdida, é salva. Nós vivemos num tempo em que parece que a gente é estimulado, encorajado a valorizar o eu. Obviamente não existe problema em nós buscarmos com excelência desenvolver uma carreira, não existe problema em nós buscarmos com avidez nutrir uma vida que tenha saúde financeira, não existe problema nenhum em nós construirmos um patrimônio que nos permita viver uma vida confortável e também fornecer, poder viabilizar isso para a nossa família, para as pessoas que nos são queridas, não existe problema algum em relação a isso. A questão toda é, quando isso passa a ser o centro da nossa existência, quando todas as nossas paixões, tudo aquilo que nós desejamos fazer, passam a orbitar em torno desses objetivos. Quando a gente olha para os nossos dias e a gente percebe o efeito que as redes sociais, isso já é até um tanto quanto clichê falar sobre isso, mas quando a gente percebe o efeito que as redes sociais têm causado no nosso coração, e por isso é importante continuar falando, porque esse dano continua sendo causado não somente a adultos, mas também a crianças, nós percebemos que nós estamos na geração da validação. As pessoas precisam fazer coisas que sejam aprovadas com cliques, com curtidas, com seguidores. E
o perseguir uma carreira, o perseguir uma vida financeira bem-sucedida, acaba entrando no combo de coisas que nós queremos fazer para que também sejamos aprovados, para que também sejamos aceitos. Nessa busca desenfreada pela validação, pela aceitação, pelos cliques, pelas curtidas, a gente chegou num momento em que as pessoas acabam até fazendo um grande espetáculo daquilo que é privado, pegando a sua própria vida e expondo nas redes sociais coisas que são corriqueiras, rotineiras, mas que acabam expondo crianças, a relação com filhos, a relação com o esposo, a relação com a esposa. Crianças que nem foram dadas a ela a opção de saber ou não se gostariam de participar desse grande trailer, né, desse show de Truman, que a gente acaba vivendo nos nossos dias. Crianças que são expostas em momentos em que talvez elas estejam se comportando de uma forma não tão adequada, ou que estão fazendo uma gracinha que é rotineira. Só que a gente acaba perseguindo isso para que sejamos uma personalidade que possa ser bem aceita, bem querida, que seja alguém que seja admirável. Então, a gente se entrega a essa busca. Isso tem acontecido de uma forma tão desenfreada que as crianças têm assimilado essa cultura. Não se trata mais de um traço de personalidade, de algo que é tratado individualmente, por conta de um desvio de personalidade de uma pessoa. Mas trata-se de uma cultura instalada no nosso tempo. Quando hoje a gente vê crianças de 9, 10 anos tendo uma preocupação exagerada em se maquiar para ir para a escola, a gente tem que se perguntar por que será que isso acontece? Por que será que uma menina com 9, 10 anos... Muito obrigado. Por que uma menina de 9, 10 anos ela se sente muito mais segura para poder ir para a escola e rever os coleguinhas e brincar com os coleguinhas se ela tiver passado batom, blush, rímel? Eu conheço isso tudo porque eu tenho 2 filhas, então eu sei muito bem como é que funciona. Então a gente precisa se perguntar que apelo é esse que está sendo feito nos nossos dias, que isso está sendo tratado não mais sendo uma possibilidade, mas existe uma coerção para que todo mundo caminhe nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. É interessante que, antes da psicologia falar sobre isso, as Sagradas Escrituras elas já apontam que um dos grandes efeitos do pecado é fazer com que a nossa alma ela se curve para si mesma. Nós passamos a nos tornar seres autocentrados. Nós nos preocupamos somente com aquilo que nós achamos que é importante, daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos faz bem, daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós não queremos. E a própria ideia de igreja, o nome igreja, não sei quantos aqui sabem, mas o nome, antes de ser atribuído a um grupo como esse, era aplicado para as reuniões públicas na Grécia Antiga, porque igreja significa chamados para fora. Aquelas pessoas que se reuniam para discutir temas públicos, temas que tinham a ver com a vida em sociedade. Então, era se preocupar com o que acontecia na comunidade. Isso era a eclésia, isso é igreja. Depois os cristãos se apropriaram desse termo para poder designar uma reunião como essa, aqueles que são chamados para fora. E é interessante porque o contrário disso, uma pessoa que vivia tão somente voltada para si mesmo, para suas vontades, para os seus desejos, para suas preocupações, para a sua vida privada e não se preocupava com a vida em comunidade, a palavra que era atribuída a essa pessoa era idiota. Porque antes de ser um xingamento como é nos nossos dias, antes de ter esse peso pejorativo que tem nos nossos dias, significava tão somente isso. Uma pessoa que se preocupava somente consigo mesma, que não estava preocupada com o que acontecia fora, na vida pública. Era um tolo. E é interessante a gente pensar, não com essa conotação tão pejorativa dos nossos dias, acerca desse comportamento, dessa inclinação do coração, porque senão a gente vai falar assim, não, então basta eu estar numa igreja para que eu não seja um tolo? Não, às vezes a gente vê pessoas cometendo tolices mesmo estando dentro de uma igreja. Mas é a gente pensar no sentido do que significa nós vivermos uma vida curvada para si mesmo, uma vida autocentrada, e as nossas paixões acabam
girando tão somente em torno daquilo que nós achamos que é importante. Quando Cristo diz, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Se perguntassem para você o que você faria para você salvar a sua própria vida, que projetos, que estratégias viriam ao seu coração? Por mais que nós estejamos familiarizados com as Sagradas Escrituras, nós venhamos aos cultos dominicalmente, façamos a leitura de forma devocional todos os dias, por mais que nós façamos esse tipo de coisa, se perguntarem a você num susto, o que você faria para que você pudesse ter sua vida salva? Aí você vai remeter isso à segurança. E você vai pensar o que você poderia construir, arquitetar, planejar. Você vai pensar num bom salário, você vai pensar numa casa, num lugar, num bairro bacana. Você vai pensar num condomínio onde você vai morar. Você vai pensar na escola dos seus filhos. Você vai pensar numa previdência bacana que você possa fazer, numa forma de conseguir garantir segurança financeira para você e para sua família. A gente acaba pensando nisso tudo de forma instantânea. Dificilmente a gente tem uma tendência a pensar em termos de eternidade. Certamente a gente não pensa o que nós podemos fazer que guarde relação com o sentido para aquilo que eu fui criado. Sempre que o eu ocupa o lugar de Cristo, a gente acaba perdendo justamente aquilo que nós mais esperávamos preservar. Sempre que o eu ocupa o lugar de Cristo, a gente acaba perdendo aquilo que mais nós gostaríamos de preservar. É por isso que Cristo ele se dirige aos seus discípulos nesses termos, dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida perderá, porque nós tendemos a querer salvar a nossa vida de um modo meio tosco, meio manco, meio equivocado. Nós acabamos nos preocupando com aquilo que nada tem a ver com o que é realmente importante no sentido de existência. Eu não sei quanto a vocês, mas à medida que a gente vai caminhando na vida, aqueles que têm um pouco mais, com a idade um pouquinho mais avançada, a gente começa a perceber que algumas das coisas que representaram os nossos maiores temores nunca se tornaram um fato. E coisas que nós nem imaginávamos que poderiam nos acometer, essa veio a constituir as nossas noites de maior angústia. Veio ocupar as nossas noites de maior angústia. Isso porque nós pensamos que entendemos o que realmente precisamos. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, a gente olha para ele com um certo ar de desconfiança, porque parece que Jesus Cristo está exigindo da gente aquilo que nós não gostaríamos de entregar. Quando ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, é como se você ouvisse assim, eu estou sendo privado daquilo que eu realmente quero fazer, daquilo que realmente me dá prazer, daquilo que eu gostaria de fazer, que me daria alegria. E aquele que perder a vida por causa de mim, esse a salvará. Então eu tenho que dedicar os meus dias a fazer aquilo que eu não tenho muito interesse, daquilo que não me traz alegria, daquilo que eu não vou sentir prazer algum em fazer. Então eu tenho que gastar a minha vida com isso. Nós acabamos atribuindo esse tipo de tônica ao texto, não porque o autor da mensagem ele tenha um coração egocêntrico e equivocado, mas é porque o nosso coração é egocêntrico e equivocado. Então, nós acabamos nutrindo a suspeita de que entregar a vida por causa de Cristo certamente vai ser algo tanto quanto monótono, pesaroso, espinhoso e que a gente não vai ficar tão alegre. Mas quando a gente começa a parar e analisar o caráter daquele que nos pede tal coisa, nós percebemos que não viver assim verdadeiramente é perder a nossa vida. É gastar a nossa vida, gastar os nossos dias naquilo que não faz sentido algum. Naquilo que não vai preencher o nosso coração. Quando nós olhamos para o mundo e a gente percebe que, por vezes, aquilo que nós mais gostaríamos de ter,
e já são posse, já são propriedade de pessoas que ainda assim sofrem, choram, se angustiam, se deprimem, eu creio que isso deveria colocar uma grande dúvida no nosso coração, uma pulga atrás da nossa orelha, para que a gente pudesse pensar, será que isso realmente me traria felicidade? Será que isso realmente preencheria o vazio do meu coração? Será que isso realmente é tudo que eu preciso para ser feliz? Em contrapartida, quando Jesus Cristo fala sobre aquele que perder a vida por minha causa, esse a achará. Obviamente, Cristo não está falando para poder desprezar a existência. Jesus Cristo está longe de ser alguém que viveu uma vida monótona, enfadonha, uma vida de uma religiosidade pesada e que oprimia os seus discípulos. Pelo contrário, quando ele caminhou por essa terra, ele foi chamado de glutão, beberrão, aquele que gostava de andar em festas. A gente vê Jesus Cristo em casamento, a gente vê Jesus Cristo em almoço, a gente vê Jesus Cristo à mesa, a gente vê Jesus Cristo conversando com pessoas, a gente vê Jesus Cristo atraindo a presença de crianças. Será que se Jesus Cristo fosse essa pessoa que justificasse a suspeita do nosso coração de que é alguém que está exigindo de nós aquilo que nós não gostaríamos de entregar, será que essa seria a reputação do nosso Salvador? Quando a gente olha para a Bíblia, nós não vemos momento em que as pessoas dizem, poxa, Senhor, a gente tem que te seguir mesmo? Não. A gente percebe que o número de seguidores vai aumentando, a ponto de ele não ter lugar para descansar, a ponto das multidões o cercarem, para poder ouvir aquilo que ele tem a dizer. Perder a vida por amor a Cristo significa nós entregarmos a Ele toda a nossa existência, sabendo, confiando que Ele sabe o que é melhor para a gente. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele não está pedindo de nós nada que Ele não tenha feito primeiro. Jesus Cristo, quando Ele declara isso aos seus discípulos, dizendo que aquele que perder a vida por minha causa a achará, Ele não está fazendo algo que Ele não fez primeiro em nosso favor. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus Cristo, mesmo cercado de muitas multidões, mesmo caminhando em muitos lugares e ele não conseguindo nem entrar porque a multidão o comprimia, era alguém que verdadeiramente tinha uma agenda muito lotada, muito apertada, muito requerida. Quando a gente olha para isso, a gente vê que ainda assim Jesus Cristo nunca deixou de enxergar pessoas. Ele nunca viveu uma vida inclinado para si mesmo. Jesus Cristo, enquanto todos ignoravam o cego de Jericó, enquanto ele clamava, enquanto muitas pessoas estavam dizendo para que o cego parasse de falar e importunar o mestre, Jesus Cristo mandou chamá-lo e quis saber, bom, o que você quer que eu te faça? Alguém que era desprezado pela sociedade, alguém que vivia de forma marginalizada, que não era considerado, que era a escória social. Jesus Cristo traz ele para o centro da conversa e quer ouvir o que o cego tem a dizer para ele, o que o cego tem a pedir a ele. Enquanto os judeus desprezavam os samaritanos por conta do sincretismo religioso e da forma como eles se deixaram contaminar pela religião pagã, a ponto de nem querer ser considerado o samaritano como o herói de uma história, Jesus Cristo ele faz o contrário. Ele se comporta de uma forma completamente diferente daquilo que um judeu do seu tempo faria. Jesus Cristo ele se senta ao lado da mulher samaritana no poço e se interessa pela história dela e quer ouvir o que ela tem a dizer. E mesmo que a história dela seja um tanto quanto escandalosa, Jesus Cristo continua ali, amando aquela mulher e ouvindo. Jesus Cristo ele continua demonstrando amor, cuidado, quando ele está caminhando em seus dias, ele esbarra com um cortejo fúnebre, o sepultamento. A viúva de Naim estava indo sepultar o seu único filho. Então imagine o que era para uma mulher naqueles dias. Uma mulher viúva com um único filho e sepultando ele. A esperança de apoio para a sua manutenção, seu sustento, não só o vínculo afetivo ali estava em jogo, mas toda a história daquela mulher estava sendo comprometida. Jesus Cristo ele não resolveu o problema de todas as viúvas do seu tempo, mas aquela que cruzou o caminho dele, ele parou para ouvir. Ele tocou no esquife, ele ressuscitou aquele rapaz.
Então, ainda que ele não tenha sido a solução para todas as viúvas dos seus dias, aquela que estava diante dele, ele não ignorou. Quando ele contemplou as multidões que estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, Jesus Cristo não olhou para essas multidões com indiferença. O texto sagrado diz que Jesus Cristo se compadeceu delas. Jesus Cristo se compadeceu dessas multidões. E quando o texto bíblico aponta para a gente essa palavra, esse termo, compadecer, não é simplesmente que ele teve peninha, que ele ficou chateado, ficou meio triste porque viu que o pessoal estava religiosamente perdido. Não, Jesus Cristo, a palavra que é descrita é um remover de vísceras. É como alguém que olha para tudo aquilo, para toda aquela confusão espiritual e fica visceralmente envolvido com o que está acontecendo. Ele não consegue olhar aquilo de forma indiferente, mas ele se entristece e seu íntimo se remove com aquilo. Então Jesus Cristo, mesmo vivendo essa vida com uma agenda extremamente apertada, com tantas demandas, ele consegue separar tempo para ouvir pessoas. Então por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque nós dizemos que nos nossos dias a nossa vida é corrida, também é um outro clichê do nosso tempo. Se eu perguntar aqui quem acorda às 10 horas da manhã e vê seu programa diário e consegue fazer tudo que gostaria de fazer, certamente são pouquíssimas as pessoas que podem dar esse relato. A maioria de nós vive correndo, procurando momentos do dia para poder encaixar os nossos afazeres. Só que é importante que nós entendamos que isso não deve ser justificativa para que nós possamos desconsiderar a dor do outro. Que nós venhamos a desconsiderar a importância de sermos igreja. Que venhamos a desconsiderar a importância de nós nos mostrarmos empáticos à dor, ao sofrimento do outro. É importante nós lembrarmos que não existe agenda tão apertada que não deva reservar tempo para nós ouvirmos aquilo que o outro tem a nos dizer. Porque a grande tentação dos nossos dias é fazer com que nós façamos exatamente isso, com que as nossas almas fiquem curvadas para nós mesmos. E nós digamos tão somente para o nosso próprio coração, não, a nossa vida já é bem corrida. Nós não temos tempo para ouvir ninguém, nós não temos tempo para ajudar ninguém, nós não temos dinheiro suficiente para poder colaborar com a necessidade de ninguém. Essa é a tentação dos nossos dias. Mas Jesus Cristo diz que aquilo que para a gente pode representar perda, aquilo que talvez possa representar para você perda de tempo, aquilo que para você pode representar perda de recursos, aquilo que pode representar para você perda de paciência, porque às vezes tem pessoas que você verdadeiramente não quer ouvir, aquilo que pode representar perda, Jesus Cristo diz que aí sim nós estamos nos achando. Trata-se de algo desafiador porque nós naturalmente não queremos fazer esse tipo de coisa. Nós naturalmente não nos sentimos inclinados a amar pessoas. Nós naturalmente não nos sentimos inclinados a separar tempo para poder atender à necessidade de outros. Nós não queremos assumir mais problemas que não sejam nossos. Afinal, os nossos já são suficientes. Nós queremos não ter mais o nosso coração ocupado, nós não queremos mais ter o coração ocupado por aquilo que vai ser pesado, vai ser enfadonho, vai ser chato. Nós não queremos mais fazer isso, porque parece que a gente está perdendo o que há de melhor. Mas a vida cristã, quando a gente olha, por exemplo, de Jesus Cristo, nós percebemos que a vida cristã ela não é marcada por egoísmo, mas sim por auto-entrega. A dinâmica do reino é uma dinâmica não de retenção e acúmulo, mas é uma dinâmica de graça e autodoação. O discípulo aprende a servir porque nós seguimos um Salvador que nos serviu. Nós aprendemos a amar porque Jesus Cristo nos amou primeiro. A gente aprende a sacrificar, a viver uma vida sacrificial, a amar sacrificialmente porque Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente começa a perceber que tudo aquilo que
é demandado de nós, tudo aquilo que é esperado do cristianismo, não é algo que Jesus Cristo não fez primeiro em nosso favor. E é interessante que, à medida que nós vamos fazendo e vamos vivendo assim, vai se preenchendo de sentido as palavras do Senhor, quando diz também que mais bem-aventurado é dar do que receber. De repente você se vê servindo, se vê ajudando, se vê amando, e você olha para a sua própria vida e diz, bom, isso faz sentido. É bom viver assim. E de repente você vê pessoas vindo te abraçando, te agradecendo e dizendo o quanto a sua vida foi relevante na vida dela, o quanto o abraço foi importante, o quanto você ouvir foi importante. E você diz, bom, é legal viver isso. E a gente acaba entendendo que é legal viver isso porque foi para isso que nós fomos criados. A gente começa a encontrar sentido naquilo que Jesus Cristo disse que fazia sentido. E é uma grande coincidência, né? Porque Jesus Cristo disse que era bom viver assim, e a gente faz, a gente percebe que realmente é bom viver assim. Da mesma forma que aquelas crianças mimadas do filme da Nanny McPhee começam a entender que quando a casa funciona de uma forma organizada, com rotina, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, a casa funciona melhor. Esse grande jardim, essa grande casa que o Senhor montou e nos colocou no meio, ela só parou de funcionar bem porque nós passamos a viver com a alma inclinada para o nosso próprio coração. Só que Jesus Cristo, ele diz que quando nós perdemos a vida por causa dele, aí nós a salvamos. E é interessante a gente pensar sobre isso porque não é algo que está restrito ao presente tempo, mas ele extrapola e lança os nossos olhos na eternidade, porque ele diz, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus Cristo, ele extrapola aquele momento de conversa com os discípulos e ele joga os olhos dos discípulos para a eternidade. E diz que vai chegar um tempo em que nós precisaremos dar conta da nossa própria alma. E quando Jesus Cristo fala sobre isso, é importante que nós entendamos que não se trata de uma questão de ameaça, não se trata de vender susto para poder vender susto para que as pessoas possam querer comprar consolo. Não se trata disso. Não é essa a ideia. Trata-se de um fato. Jesus Cristo aqui não está apresentando 7 regras de como viver melhor. Jesus Cristo está dizendo a verdade acerca da existência. Ele está dizendo que se nós vivermos a nossa vida entregues às nossas próprias paixões, nós vamos nos perder. Mas se nós vivermos da vida que ele viveu, aí sim nós ganharemos a nossa vida. Porque chegará um momento da nossa própria história que ele diz que ainda que nós consigamos ganhar o mundo inteiro, e aí ele usa de uma hipérbole, de um exagero de linguagem, ainda que você consiga comprar todos os carros que você quiser, ainda que você consiga ascender na sua carreira profissional o máximo que você puder, ainda que você consiga comprar a mansão que você conseguir conceber na sua mente, ainda que você consiga colocar o seu filho na escola que você sonhou, ainda que tudo isso aconteça, chegará um momento em que você precisará dar conta da sua alma. E às vezes a gente é um tanto quanto deficiente nessa coisa de pensar sobre alma, sobre eternidade, porque a gente acaba mantendo os nossos olhos voltados, né, amarrados no presente, no agora. Há um mês atrás eu estava vivendo, e eu não sabia ainda, mas eu estava vivendo a última noite que eu ia passar com meu pai. Ele já estava bem debilitado, já estava com a saúde bem fraquinha, né, acamado já há muito tempo. Mas foi estranho, porque meu pai estava morando em um outro estado, morava em Brasília, e por estar já bem debilitado, eu tinha a expectativa de chegar um momento em que eu receberia um telefone dizendo que meu pai havia falecido. Só que isso não aconteceu. A minha irmã me ligou e falou assim, olha, a médica falou que meu pai tem 72 horas de vida, então, se pudesse ajeitar, vir para cá para ter um tempo juntos. E assim eu fiz. Eu cheguei lá e consegui orar com meu pai naquele dia. Nós oramos juntos, ele respondeu,
conseguiu interagir com um certo nível de consciência. Eu fiquei feliz por Deus ter me propiciado esse tempo. Só que meu pai não viveu somente 72 horas. Então, esse processo se estendeu por 12 dias. 10 dias, melhor dizendo. Só que trata-se de um momento daqueles em que a gente não sabe muito bem como agir, porque eu perguntava para os médicos o que a gente faria, e o médico falou assim, bom, ele está em estado de finitude, então agora é só esperar. E é estranho você estar diante de uma das pessoas que você mais admirou na vida, que você mais ama, meu melhor amigo, e vendo ele respirando e desenvolvendo padrões respiratórios que os médicos só iam te explicando o que eram cada um daqueles padrões. Momentos em que você respira muito fundo, ofegante, e você faz algumas apneias. Momentos em que você para de respirar. E você fica vendo a existência se dissolvendo ali diante dos seus olhos e você não tem muito o que fazer. Não tem nada que você possa acrescentar. Você é simplesmente espectador daquilo que está ocorrendo. É estranho pensar sobre isso, porque, como eu falei, os nossos olhos eles tendem a ficar voltados muito mais para o presente tempo. A gente só está pensando naquilo que a gente vai conseguir conquistar agora, naquilo que a gente vai fazer agora, naquilo que a gente vai conseguir comprar, naquilo que a gente vai conseguir fazer, nas contas que a gente quer pagar, na viagem que a gente gostaria de fazer. Só que trata-se de um momento que se arrastou por alguns dias e a gente pensando, de que adianta o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, se a gente perder a nossa alma? Naquele momento eu só conseguia agradecer a Deus pelo pai que eu tive e pedir que Ele desse consolo a meu pai naquele momento difícil. Eu só conseguia pensar que seria muito importante se meu pai tivesse uma compreensão correta do Evangelho, como eu esperava que tivesse. E creio que ele tinha, sim. Para que ele pudesse fechar os olhos nesse presente tempo e abrir na eternidade. A questão é que essa experiência que eu pude viver com meu pai dia após dia é a experiência que todos nós um dia experimentaremos. Vai chegar um momento em que todos nós estaremos diante dessa ideia de finitude de forma inapelável, que nós não poderemos estender mais um segundo da nossa existência. E quando a gente pensa a vida que Cristo dá, Cristo, Ele aqui está nos convidando a olhar para a eternidade e pensar que a nossa vida não se resume ao presente tempo. As validações que a gente busca no presente tempo, elas vão se empalidecer. A quantidade de curtidas que a gente tanto demanda, chegará um momento que elas não farão o menor sentido. A ideia de ter tantos seguidores para que nós nos sintamos socialmente bem aceitos, bem queridos, demandados, nada disso vai fazer sentido quando estiver chegando o momento de nós estarmos diante do Pai. Então Cristo diz que aquele que perder a vida, esse a salvará. Então você vai se dar conta que quando você investiu seus dias achando que você estava fazendo aquilo que parecia perda, foi nesse exato momento que a sua história ganhou mais sentido. Eu lembro da minha infância, morava num bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, eu lembro da minha infância quando catadores de lixo, né, o pessoal da Colurb, eles vinham colher o lixo, estava um dia muito quente, a gente não tinha uma vida financeira, né, tão abastada. Meu pai corria dentro de casa, fazia uma limonada para poder oferecer para os coletores de lixo. Então ele sempre teve um coração generoso com o pouco que ele tinha. E eu pude perceber no meu pai, antes dele conhecer o Evangelho, aquilo que nós chamamos de graça comum, quando pessoas manifestam características do Evangelho, mesmo não tendo um coração convertido a ele. Meu pai ele veio a se aproximar de Cristo
já na casa dos seus 50 e poucos anos, foi quando ele se converteu. E sou grato a Deus porque ele entregou a vida a Jesus Cristo. Só que é importante que nós tenhamos esse olhar atento para a nossa vida, para a nossa história, e pensemos que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E é importante que nós estejamos prontos para poder responder isso. O que eu fiz com a minha vida? Eu vivi nessa saga desesperada para tentar ganhar o mundo inteiro e perdi a minha alma? Então Jesus Cristo, ele amorosamente, ele nos convida a olhar para o mesmo tipo de vida que ele viveu. Jesus Cristo, ele nos ensina que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então isso vai acontecer. Ele fala assim, ó, isso vai acontecer. Da mesma forma que todas as coisas se cumpriram, isso também vai se cumprir. Toda a escolha do presente tempo vai ser julgada à luz daquele dia. Então isso é uma verdade. Não vai deixar de se cumprir. Então, quando a gente procura viver olhando para Jesus Cristo, toda a nossa história, toda a nossa trajetória vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve, porque a gente entende que a gente não precisa fazer aquilo que nós entendemos que queremos fazer a partir dos nossos próprios esforços, mas tão somente lançando mão daquilo que Jesus Cristo mesmo já nos atribuiu. Ele mesmo já nos serviu, já nos equipou. A gente fica pensando, pô, mas de que forma eu posso ajudar outras pessoas? Seja amável, ame aquelas pessoas que estiverem no seu caminho. Como eu falei, Jesus Cristo ele não resolveu o problema de todas as viúvas dos seus dias, mas ele cuidou da viúva de Naim. Ele não cuidou de todos os samaritanos, mas ele cuidou da mulher samaritana que estava do lado do poço. Existe uma escola que só você estuda, existe uma faculdade na qual você está matriculado, existe um bairro no qual você mora, existe a família na qual você foi inserido, existe a igreja na qual você congrega. Existem amigos que são seus, e são pessoas que você pode servir, pessoas para as quais você pode falar, pessoas que você pode amar, pessoas que você pode socorrer. Essas pessoas todas estão diante de você. Eu sei que no seu coração vai estar vindo aquela voz dizendo, isso é perda de tempo, é investir dinheiro naquilo que não vai te trazer nada de volta. Investir teus dias naquilo que você não vai conseguir oferir benefício algum por isso. E é verdade, talvez você não venha oferir benefício algum no presente tempo. Mas o Senhor está vendo tudo isso. Então, quando você estiver vivendo assim, você tão somente vai estar vivendo da forma como você foi criado para viver e vai fazer sentido no teu coração. Ainda que não faça sentido no presente tempo, mas vai fazer sentido no teu coração. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente encontra a única vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Viver tentando salvar-nos vai nos levar à perdição. Viver disposto a perder é o que vai nos salvar. E quando a gente faz aquilo que verdadeiro vai nos salvar, nós seremos definitivamente salvos. Não por conta daquilo que nós fizemos, mas porque nós estamos evidenciando que o nosso coração verdadeiramente foi transformado, foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quando a gente fala sobre evangelho, sobre vida com Cristo, hoje nós percebemos uma busca desenfreada por uma espécie de Gatorade espiritual, por coisas que vão fazer a gente criar um ânimo para poder encarar a vida. Mas por vezes é necessário a gente pensar o que nós estamos fazendo com o nosso próprio coração, o que nós estamos fazendo com nossos próprios dias. Será que nós estamos pensando Cristo de verdade? Será que nós verdadeiramente somos seus discípulos? Porque esse é o tipo de vida que Jesus Cristo dá. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que vai fazer sentido viver dessa forma. No início, a gente tem dificuldade. E eu tenho ainda hoje. Com 30 anos de evangelho, eu tenho ainda hoje. Porque a gente acaba mexendo com músculos que a gente não está acostumado a exercitar. A gente mexe com músculos que têm a ver com a generosidade. São músculos que a gente não exercita com facilidade. A gente mexe com o músculo do ouvido atento para estar pronto para ouvir a dor do outro. Que normalmente a gente tem a língua mais afiada para poder despejar em cima dos outros as nossas demandas, as nossas necessidades.
Então, da mesma forma que quando a gente vai para a academia sem estar muito habituado a isso, no dia seguinte a gente volta todo dolorido, viver de forma semelhante a Cristo, no início também pode gerar certa estranheza no nosso coração. Mas a gente vai estar fazendo aquilo que a gente foi chamado para ser. A gente vai estar vivendo aquilo que nós fomos chamados para viver. O tipo de vida que o nosso Salvador viveu. Amar porque fomos amados, cuidar porque fomos cuidados. Nos entregando, não esperando nada em troca, porque se nós esperamos algo em troca, não é entrega, é troca, é permuta, é barganha. Mas nós nos entregaremos porque Ele se entregou em nosso lugar. Ele nos amou. Faz sentido viver assim. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos colocar de pé para que a gente possa orar. Deus Santo, nós te louvamos, Deus, porque a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Porque o nosso coração é inclinado, Senhor, a si mesmo. Deus, mas quando nós somos confrontados pela Tua palavra, quando nós somos apresentados ao Evangelho, Deus, nós percebemos o verdadeiro sentido da existência, o que significa ser nesse presente tempo. Deus amado, nós te clamamos, Senhor, por teu auxílio, cuidado, porque o Senhor sabe que somos fracos, frágeis, Deus, débeis no que diz respeito a viver a vida que o Senhor viveu. Por isso te clamamos, Deus, que o teu Santo Espírito possa encher o nosso coração. Deus amado, que nós possamos trilhar, Deus, a nossa jornada nesse mundo, de tal forma que as pessoas possam olhar para as nossas pegadas e dizerem, Deus, que elas se assemelham às tuas. Deus, esse é o maior anseio do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém.